Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo propósito. Salmo 79. Vamos juntos, meu irmão. Agora sim, um dia, mais uma vez, do nosso propósito. Vamos juntos nessa jornada. Com a graça de Deus, terminaremos no final do ano que vem, 31 de dezembro de 2026. Vamos estar celebrando o fim aí do estudo de toda a Escritura. Convide mais pessoas para estarem conosco, junto com os vídeos. Vou deixar o link para que você possa compartilhar. Salmo 79, irmãos, é um salmo que é um grande desafio entendê-lo. Porque nós lemos aqui um pedido, claro, do salmista, mas o salmo de Asaf, o salmista ele pede a Deus vingança dos seus inimigos. Como a gente aplica isso à luz do Novo Testamento? Porque nós aprendemos com Jesus que nós não devemos vingar a nós mesmos, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, nós precisamos suplicar. Então, diante disso, irmãos, vamos entender esse salmo aplicando. Então, Salmo 79, o salmista diz assim: Deus, os pagãos invadiram a terra, profanaram o teu santo templo. Ele traz para Deus aí, estou usando aqui a Bíblia em linguagem de hoje, traz para Deus um relatório do que os pagãos fizeram. Senhor, eles pegaram os teus servos, deram aos seus servos os corpos dos seus servos para as aves, para os animais selvagens, que era um ato de destruição total. As carnes, os corpos não eram sepultados, eram oferecidos aí às bestas feras, às aves dos céus. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. As nações vizinhas insultam, riem e caçoam de nós. Então, irmãos, isso acontece até os dias de hoje para nós cristãos. Fizeram assim com Cristo e assim também fazem com seus filhos. Até hoje os filhos de Deus são perseguidos. E não significa, irmãos, que nós não seremos afetados fisicamente. Podemos sim. Devemos estar dispostos até morrer por Cristo. Nós recebemos aí o missionário Osni no final de semana na nossa igreja. Foi uma grande bênção. E ele contando, né, casos de pessoas que perderam a vida por Cristo, por causa do testemunho que estão dando de Jesus Cristo aos seus familiares, em um contexto complicado, né, dentro ali do Oriente Médio. E não é só lá, nós somos entregues à morte o dia todo por causa de Cristo, somos perseguidos. E aí o salmista faz uma pergunta ao Senhor: até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Isso me faz lembrar da pergunta que aparece também no livro de Apocalipse: as almas que estão ali debaixo do altar perguntam para o Senhor: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue, não julgas? E o Senhor responde, né? Manda responder aquelas almas que até que se completem o número dos seus irmãos. Portanto, meu querido irmão, a perseguição ela permanecerá até que o evangelho seja pregado em todo mundo e até que aquele que o Senhor tem o propósito de salvar, até aquele último, ouça e se converta. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações. E nós precisamos nos envolver com isso. Mas até lá nós vamos experimentar o sofrimento. E aí? O que nós precisamos fazer? Primeiro, meu irmão, nós não devemos vingar a nós mesmos. Isso Jesus ensinou claramente. Não devemos pagar o bem, o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Não podemos deixar que o mal vença, o mal nos mude, mas devemos vencer pelo bem. A obra que Cristo fez em nós é mais poderosa. Isso não significa que nós não possamos pedir ao Senhor que vingue a nós mesmos. Inclusive a Bíblia nos recomenda entregar ao Senhor a vingança. Ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então a gente precisa lançar, conforme o conselho do apóstolo Pedro, todas as nossas preocupações, todas as nossas causas, todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E clamar ao Senhor, não pedir a Deus que venha nos visitar, porque nós merecemos isso, nós merecemos o seu socorro, a sua proteção, porque nós somos povo de Deus, irmãos. Mas muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios erros. Isso não significa que o Senhor ele tenha prazer de permitir que o ímpio muitas vezes venha a servir como uma ferramenta de disciplina do Senhor, porque é isso que o ímpio é muitas vezes. E a gente vê isso na Escritura o tempo todo. Deus levantando nações para punir o povo dele, e não significa que esse povo que foi usado para punir ficaria dessa forma. Não, o Senhor usaria com esse propósito e depois puniria esse povo exemplarmente por aquilo que eles haviam feito ao seu povo, sendo usado como instrumentos aí para a correção. É que muitas vezes, irmãos, nós só ouvimos quando dói. Alguém diz que Deus fala nas bênçãos, mas grita no sofrimento. Tem uma música que diz que o sofrimento é um megafone, e é mesmo. O sofrimento é um megafone de Deus, baseado em uma frase aí de um teólogo famoso. O sofrimento é um megafone de Deus. Para a gente escutar, muitas vezes, nós precisamos sofrer. E para sofrermos, muitas vezes, o Senhor permite que os pagãos, aqueles que não conhecem a Ele, nos afrontem. E aí, meu irmão, o que nós precisamos fazer? Clamar a Deus pela sua misericórdia, não pela nossa justiça. Dizer, Senhor, vem, nós não merecemos. Não, clamarmos a Deus por sua misericórdia. Porque nós sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, pastor, pode acontecer de alguém, um cristão, estar fazendo certo e está sendo perseguido injustamente? Sim, meu irmão. É o que mais acontece. Aliás, se você
quer ser perseguido, a Bíblia diz, se você viver piedosamente, com certeza você vai ser perseguido. O mundo vai te odiar, porque você não é parecido com o mundo. Então aqui o salmista ele pede a Deus para ouvir os gemidos, e ele confia na soberania de Deus, desse Deus que age. Ele diz, não nos castigue por causa dos nossos pecados, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, por causa da tua própria honra. Vem, Senhor, mostrar a sua própria honra. Porque deixar que as nações perguntem onde está o Deus de vocês. Senhor, olha, ouve os gemidos dos prisioneiros, com teu grande poder livra os que estão sendo condenados. Ó Senhor, castiga as outras nações muitas vezes mais do que eles têm feito a nós. Então nós, como ovelhas do teu rebanho, te daremos graças e cantaremos hinos de louvor. Então, meu irmão, nós precisamos clamar ao Senhor para que faça justiça. Não porque merecemos, mas pela sua infinita e grandiosa misericórdia. Porque sabemos que o ímpio é ímpio. O Senhor o levanta com um determinado propósito e ele se aproveita para oprimir, para pisotear, para derramar sangue, para ser injusto. A gente percebe isso todos os dias ao longo da história. Mas há uma verdade também histórica. O mal nunca prevalece. Sempre o Senhor derruba o tirano, derruba o impiedoso, derruba aquele que é sanguinário, que é homicida, que é odioso. Por isso, meu irmão, fique tranquilo. Aguarde no Senhor e você verá a vitória. Creia nisso e continue clamando ao Senhor por justiça. Quanto mais perseguirem você, glorifique a Deus, louve ao Senhor. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, bem-aventurado é você. Lembre que assim perseguiram também Jesus Cristo e os profetas que viveram antes de você. Um grande beijo, meu irmão. Até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.